Salve galera, Vini por aqui para mais um vídeo e hoje eu queria conversar, pensar e refletir com vocês a partir do texto de Lucas 22, o verso 35 em diante. E aqui em Lucas 22 é um contexto de ceia, é a última ceia de Jesus com seus discípulos, é o último momento, né? Os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Jesus vai falar bastante coisa. Jesus vai falar que Pedro negaria, Pedro vai falar que não. E aí no 35 Jesus diz o seguinte: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhe faltou? E eles responderam que não. Então Jesus lhe disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E é aqui o ponto onde eu quero dar ênfase e que você preste bastante atenção e guarde também. E se não tiverem uma espada, vendam a sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. E ele foi contado entre os transgressores. Sim, tudo que os profetas escreveram ao meu respeito se cumprirá. Então os discípulos responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. E Jesus lhe disse: basta, né? Ou em outras traduções, é o suficiente. E aí a gente segue o texto aqui, a gente vai ver que Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras com seus discípulos. E então, depois Judas chega junto de alguns soldados romanos. E é onde Jesus ele vai ser traído e preso, né? E aí eu quero ler o verso 49. Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, o quê? Que Jesus ia ser preso? Eles disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, né? Não esperou nem Jesus responder nada, né? Cortando-lhe a orelha direita. E Jesus lhe disse: basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Eu tenho visto algumas coisas na internet, não só na internet, mas nos noticiários, né? Enfim, nas redes de comunicação. E eu tenho percebido, tenho visto como tem crescido essa ideia, né? Essa ideia armamentista. E ela não só vem crescendo, mas ela também vem ganhando um espaço muito grande na agenda religiosa de líderes evangélicos. E um grupo, né, dessa massa evangélica, eles têm usado alguns versículos, recorte de textos para defender, né, essa ideia armamentista, o porte de arma. Inclusive alguns usam até esse texto aqui de Lucas 22 para defender essa ideia, e outros até argumentam que os discípulos de Jesus, eles andavam armados e nem por isso Jesus os proibiu de usar arma, né? No caso a espada ali, mas que Jesus ele apenas os repreendeu pelo mau uso, né? E eu tenho muita dificuldade com esses argumentos, principalmente os argumentos a partir de recortes dos textos e principalmente pautas usando Jesus como menino propaganda para favorecer o porte de armas, né? Usando Jesus como menino propaganda para favorecer essa ideia armamentista, né? Assim, toda leitura do Antigo Testamento ela precisa ser lida a partir de diversos fatores. Mas talvez algo que é importante da leitura do Antigo Testamento é interpretar ele a partir de Jesus. A partir de Jesus. Agora, usar o Novo Testamento, principalmente as falas de Jesus, para fazer propaganda, para defender essa ideia armamentista, é fazer uma leitura muito equivocada, de grande equívoco. Né? Algo que precisa ficar claro aqui em Lucas 22 é que Jesus ele não está defendendo nada. Jesus não está defendendo nada. O texto ele é irônico porque Jesus ele foi irônico. E outra coisa, ele disse o que disse mesmo.
porque era preciso que a profecia se cumprisse, né? Então, ele diz aqui: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E, se não tiverem uma espada, vendam a sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. E ele foi contado entre os transgressores, entre os rebeldes, entre os malfeitores. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Né? Então os discípulos falam: Senhor, nós temos 2 espadas aqui. Jesus disse: basta, é o suficiente, né? Então Jesus ele diz para os discípulos venderem a capa e comprarem uma espada. Se você não tem espada, vai lá, vende a sua capa e compre uma espada. Por que comprar uma espada, né? É a primeira pergunta que a gente deveria fazer. Por que comprar uma espada? Porque ele mesmo disse: eu digo isso para que se cumpra em mim. Eu digo que isso precisa se cumprir em mim. Por que comprar uma espada então? Porque ele mesmo disse. Eu digo que isso precisa se cumprir em mim. O que está escrito a meu respeito está para se cumprir, né? E o que está para se cumprir? O que está escrito, né? Está escrito em Isaías 53:12. E ele foi contado entre os transgressores, né? Entre os malfeitores, entre os rebeldes. Então Jesus ele pede para que os discípulos comprassem espada, né? Porque Jesus precisava estar com gente armada. Para quê? Para que se cumprisse o que estava escrito a respeito dele. Então segue o texto, né? E os discípulos falaram: Jesus, temos aqui duas espadas. Dentre nós, 2 estão armados já. Jesus disse: basta. É o suficiente. Dentre os 12, se 2 estão armados, se dentre os 12, 2 já estão com espada, basta, é o suficiente para que a profecia se cumpra. É o suficiente porque eu já estou cercado por malfeitores, por transgressores. Se dentre os 12, 2 já estão com arma, com espada, basta, é o suficiente, chega, já dá para a profecia ser cumprida. Eu já estou cercado de gente malfeitora, de transgressor. Outro ponto importante é que isso daqui não é uma recomendação, ok? E por mais que alguns usem isso daqui achando que é uma recomendação, não é. Não é uma recomendação. Até porque um pouco mais para frente Jesus ele vai repreender o uso da arma, da espada no caso aqui, né? Ele vai recomendar que não a use. Não mau uso, mas que não a use. Né? Então, no momento em que Jesus ia ser preso, acontece isso daqui. É Lucas 22:49. Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, que o quê? Jesus ia ser preso, lhe disseram: Senhor, e aí, devemos lutar? A gente está armado, trouxemos as espadas, bora cair para cima? Não esperaram nem Jesus responder. Um deles já foi lá e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e Jesus disse: basta. E Jesus vai lá e cura a orelha de Malco. Agora, em Mateus 26, a gente tem um pouquinho mais de informação aqui, um complemento, né? Mateus 26:51. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus disse: guarde a sua espada. Os que usam a espada morrerão pela espada. Guarde a sua espada, e os que lutam pela espada morrerão. Né? Então Jesus ele repreende o uso da arma, não o mau uso, mas o uso. E o que dizer também do Sermão da Montanha, quando Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, e estes serão chamados filhos de Deus, né? Ou então quando Jesus disse que bem-aventurados são os misericordiosos, né? A Bíblia apresenta Jesus como o príncipe da paz.
Então, o argumento por parte de grupos, de líderes evangélicos, passa longe da ética do reino de Deus. Todos esses argumentos com pautas ideológicas partidárias, usando Jesus como menino propaganda para propagar essa ideia armamentista e uma cultura guerrilheira, militar, é uma distorção total do evangelho de Jesus, né? Então, os discípulos de Jesus, eles foram entender um pouco mais para frente que o caminho não era o olho por olho, o dente por dente. Eles entenderam depois que o caminho não era o da revolução armamentista contra Roma, mas era outro caminho. O caminho de Jesus não é trilhado pela violência, o caminho de Jesus não é trilhado pelo poder. O seu reino é de outra categoria, é totalmente diferente, né? Então, o meu convite é para que você, possa fazer uma releitura dos evangelhos e tentar entender um pouquinho melhor o caminho aberto por Jesus. Caminho esse que é muito diferente do que nós estamos ouvindo e vendo por aí na TV, na rádio, nas mídias e etc. Amém? Então é isso. Até a próxima. Falou. Valeu.